Olá, boa tarde. É brilhante, amarelo e denso. Símbolo de poder. Normalmente encontra-se em forma de pepita e é um dos metais tradicionalmente usados para cunhar moeda. Falo do ouro. Sabia, por exemplo, que de apenas 1 grama deste metal precioso é possível fazer um fio de 3 km? O uso do ouro remonta às primeiras civilizações do Médio Oriente e desde então, homens e mulheres têm usado o ouro como adorno, com colares, brincos ou até pulseiras. Hoje as coisas não mudaram assim tanto, mas já lá vamos saber mais do passado e do presente e, quem sabe, desvendar um pouco do futuro do ouro em Portugal. Quem nos vai falar de tudo isto são os meus convidados de hoje. Carlos Tavares, da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, Rosa Maria, investigadora integrada do CITAR, é o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes da Universidade Católica, e Inês Barbosa, fundadora da Inês Barbosa. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Rosa Maria, mas é Rosa Maria Mota. Rosa Maria Mota. E que história é que me estava a contar antes do programa começar? Até à Rosa Mota... Há coisas que não se contam, porque eu depois sou muito curioso. Mas esta posso contar. Até à Rosa Mota ser uma figura pública, eu era Rosa Mota, porque o meu nome é Rosa e o último é Mota. Mas depois eu tinha tanta gente que me confundia com Rosa Mota, que ficavam tão desiludidos quando eu aparecia... E não aparecia a correr, não é? Não aparecia a correr. Que eu resolvi começar a chamar-me Rosa Maria Mota para, de certa forma, fazer um pouco de distinção com a Rosa Mota. Portanto, hoje posso chamar-lhe Rosa Maria ou Rosa Maria Mota? Como quiser. Rosa Maria, então. Rosa Muito Maria. bem. E a Rosa Maria, para além desta pequena apresentação que eu fiz, quem é e o que podemos saber de si? Eu dedico-me ao estudo da ourivesaria popular, dita de onde? popular. Eu sou do Porto. Porto? Do distrito do Porto, mas vivo no Porto há 40 anos, Porto, portanto sinto-me tripeira. E o que é sentir-se tripeira? Sinto a cidade como minha, mas curiosamente acho que ainda sou da minha terra porque vou à festa da minha terra e não vou ao São João. E qual é a sua terra? terra? Mas o Porto é Lousada. Lousada. Mas o Que é Porto logo ali? É logo ali, 45 km. Mas sinto o Porto como meu e gosto de viver no Porto. E, curiosamente, a minha primeira aproximação ao trabalho não foi a ourivesaria nem a investigação da ourivesaria, foram os têxteis, mas depois resolvi fazer aquilo que realmente gostava e dedicar-me à investigação histórica e optei pela ourivesaria do ouro, que, por termos mais simplistas, se diz ourivesaria popular. Na verdade, é a ourivesaria do ouro, ligada às populações de base, ligada ao campo. É esse o meu campo de investigação nos últimos 16 anos. E esse campo de investigação tem sido feito onde? Tem sido feito na Universidade Católica. Do Porto? Do Porto, no núcleo do Porto, tem sido feito lá. Basicamente, eu comecei pela visão pela face mais visível do ouro popular, que são as festas da Agonia em Viana do Castelo, e depois passei para o país todo, porque se há uma característica muito curiosa da ourivesaria popular, é que ela é comum ao país todo. Nós podemos encontrar a mesma peça no norte, no centro e no sul do país. Claro que a ligação que cada população tem com o ouro é diferente, mas o ouro é como a língua portuguesa, é comum em todo o país e depois temos nuances, como nós temos a pronúncia do Porto. Também o ouro popular tem, de certa forma, algumas nuances, mas é comum ao país inteiro. Não tem muita pronúncia. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Inês, e da Inês, o que vamos saber? O que é que queres saber? Tudo aquilo que nos quiser contar e nós pudermos saber. Ok. É de onde, Inês? Póvoa de Lanhoso. E para quem não sabe onde fica Póvoa de Lanhoso? Fica a cerca de 10 km de Braga, 30 do Porto, 70 do Porto. 70 do Porto. 70 do Porto. Bem, eu trabalho na arte da ourivesaria há 40 anos. Comecei a trabalhar... Desde que nasceu? Quase. Comecei a trabalhar muito nova, aliás, nasci no seio de uma família de ourives, ou fabricantes de ourivesaria tradicional portuguesa, e de muito tenra idade, ou seja, com 13 anos, eu comecei a sentar-me com o meu pai à banca a fazer trabalhos de ourivesaria. E de lá, então... De forma voluntária ou de forma interessada? Não, de forma voluntária. Começou a ganhar o gosto daquilo que era a tradição da sua família. E eu já via, não é? O meu pai a trabalhar, os meus tios a trabalhar, o meu avô a trabalhar, e gostava imenso, tinha aquele... Acho que, se calhar, pelo brilho das peças,
pelo fio, quando tinha que desafio, ajudar o meu pai a segurar no fio da filigrana, muitas vezes fazia isso desde muito tenra idade, ok? Ainda na primária. E então, com os 13 anos, eu sentei-me com o meu pai à banca a começar a trabalhar a filigrana. E apaixonei-me, foi realmente uma paixão. E sinto-me realmente uma felizarda, porque de lá até cá eu faço realmente aquilo que gosto. E gosta do que faz. E gosto do que faço. E então fazemos todas as peças dentro do leque da ourivesaria tradicional, que são várias as técnicas que existem, desde a filigrana. Temos também as peças feitas só com chapa, que são estampadas e a seguir muitas delas são buriladas ou gravadas, e depois temos o granulado, que são superfícies lisas que a seguir são trabalhadas, são feitos desenhos sobrepostos com fios igualmente da filigrana e com pequenas bolinhas, pequenos granitos, que é o termo técnico das bolinhas, que se fazem os desenhos sobre as tais superfícies lisas. Portanto, eu tenho aí todas, daqui a pouco vamos ver e vamos, peça a peça, vai explicar-nos. Essencialmente, nos dias de hoje, o que mais produzimos na nossa oficina, tenho várias pessoas a trabalhar comigo, essencialmente é na filigrana, porque é realmente aquilo que mais se está a consumir pelo país inteiro, desde norte a sul do país. A filigrana é uma técnica muitíssimo... Já lá vamos. Okay. Já lá vamos. Vamos agora ouvir o Carlos e saber o que podemos saber do Carlos. Carlos, vem de onde? Eu sou da Póvoa de Varzim, estou aqui porque fui convidado e em representação da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, mas também venho de uma família de comerciantes, sou a terceira geração de uma família de ourivesaria. A Ourivesaria Tavares na Póvoa de Varzim, que fica a norte da cidade do Porto. Sou um apaixonado por estas histórias também do ouro popular e um apaixonado também pelas pedras preciosas, e também sou perito avaliador da Casa da Moeda. Desde muito novo também... Que é um perito avaliador da Casa da Moeda? O perito avaliador é uma classificação que se dá a algumas pessoas que têm a responsabilidade de avaliar em determinadas necessidades, como avaliações para efeitos de partilha, avaliações para efeitos de seguros, avaliações para efeitos de alguns conflitos que existam em tribunal, e então os avaliadores são aqueles que se deslocam ao local e fazem a peritagem das peças, validam se são de ouro, de prata, se as pedras preciosas são verdadeiras ou se são pedras preciosas ou se são pedras imitações ou sintéticas, e essa é a missão do avaliador oficial. E é fácil? Não, é um processo de uma constante aprendizagem, fruto de muita formação, fruto também de olharmos e vermos muitas peças. Eu tive essa felicidade... Consegue olhar para uma peça e perceber se ela... Sim. No início... Só do olhar? Sim. Hoje sim, trincar. São 30 anos também de experiência. Desde pequenino também, como a Inês, em que brinquei no meio da oficina da ourivesaria, no meio da ourivesaria, da joalharia. Brincar como quem diz. Como? Brincar Sim, como quem brincar, diz. porque eu ia para a oficina e brincava com as peças, estragava. As peças são caras. Mas estragava, pronto, mas brincava-se na oficina, aprendi muito precisamente porque brinquei na oficina. Aprender a brincar. Exatamente. Agora, essa é a função do perito avaliador. Sou um apaixonado pela ourivesaria, pela joalharia, vivo isto com muita paixão, tal como a doutora Rosa Mota e a Inês. Se não pusermos paixão na ourivesaria, não podemos gostar da ourivesaria. Com a Rosa Maria Mota. Não podemos gostar da ourivesaria, porque a ourivesaria, se lhe tirarmos a emoção, se lhe tirarmos a paixão, não se pode gostar. Tem que se colocar esta emoção, o coração, quando se fala da ourivesaria. Rosa Maria, de onde vem esta paixão que o Carlos falava? Dos portugueses pelo ouro? No meu caso, ou dos portugueses? Dos portugueses, na prática. Em termos de ourivesaria popular, ela é realmente uma paixão, mas curiosamente, o primeiro sentimento que as mulheres tiveram em relação ao ouro não foi a paixão, foi o orgulho. Porquê? Porque no início de tudo, o ouro popular representava uma situação económica favorável. Representava aquilo que uma classe, um estatuto social e económico. Portanto, o primeiro sentimento era o orgulho de poderem aparecer em público com uma peça de ourivesaria. Mais tarde, claro que as pessoas depois... Uma miríade de sentimentos vai sendo associada às peças de ourivesaria.
porque passam de geração para geração, porque são agregados sentimentos, porque são agregados uma série de simbolismos. Mas, na verdade, e uma das grandes genes da ourivesaria popular é o seu valor monetário, a sua reserva de valor. E foi, por isso, uma das bases que ela se espalhou tanto pelo país inteiro, porque era uma forma de valorizar o trabalho. E se nós formos ver quando é que ela começou a ser tão... Quando é que os portugueses... E eu, quando falo dos portugueses, do povo, não falo, claro, das classes do povo mais abastadas. E também não falo dos assalariados, falo dos proprietários rurais, dos criadores de gado, dos comerciantes, daquela classe de pessoas que são povo, mas que tinham, de certa forma, uma possibilidade de chegar à compra do ouro. Era um PPR na altura? quase que sim. Quase que sim. E no século XIX aconteceram 3 situações que vão, de certa forma, desplotar esta compra do ouro. Nós temos que pensar que, por volta desde 1822 a 1891, havia vários bancos emissores de moeda em papel. E a moeda em ouro tinha sido retirada no reinado de Dom Carlos. E o facto de haver vários bancos emissores criou uma destabilização na população, porque não sabia em que banco confiar, não entendia o banco, nem entendia o sistema bancário. Por outro lado, é também nessa altura, em 1887, que vão aparecer as contrastarias, que têm um papel importante no início da venda do ouro, porque, de certa forma, elas vão validar o metal. Ora, há toda uma população que, não sendo rica, tem algumas economias e que quer guardar o seu dinheiro num metal precioso. E a compra de ouro é uma das formas que eles vão encontrar para constituir esses pecúlios. Claro que o sentimento está lá, claro que as mulheres adoravam pôr uma peça de ourivesaria, mas o primeiro sentimento é esse, é o sentimento do orgulho que se tem em possuir uma peça. E depois vem a vaidade, porque não há ourivesaria sem vaidade. Isso é claro que sim. Mantêm-se esses sentimentos, Inês? Mantém, sim. E ostentação? Como? E ostentação. E ostentação, sim. E muito a ostentação. Acima de tudo, o aforro. Esta ourivesaria sempre teve essa ligação, ligada muito ao aforro. E eu gostava até de contar aqui uma... Passava de geração? Exatamente. Não só pelo valor económico da peça, não é? Mas também pelo valor sentimental que cada uma das peças tem, que são peças todas elas muito ricas, com desenhos com muitos elementos, com elementos muito ricos, e que são peças que são normalmente passadas de geração em geração, que ficam para as netas, ficam para as sobrinhas, e depois a neta que recebeu da avó, ou a avó que tem mais que uma neta e vai com a peça e pede para replicar aquela peça, porque nós fazemos... Acontece muito isso. Para não diferenciar os netos. Exatamente, para não se diferenciar os netos. Existe, portanto, essa parte continua a ser, além disso, passa a ser também um acessório de moda. Não é? Porque, além do valor económico, a ourivesaria hoje está muito ligada também a acessórios de moda. Não é? E nós, felizmente, a ourivesaria tradicional portuguesa está numa fase em que as pessoas realmente valorizam. Valorizam porque é nosso, porque é português, porque é genuíno, porque maioritariamente as peças são feitas à mão. E então, apesar do, como eu tinha dito há bocado, apesar do tal valor económico, tem alma, tem emoção no dia-a-dia das pessoas que as fazem. Não é? E isso faz com que realmente a ourivesaria tradicional se vá perdurando no tempo. Porque todas as peças que, por exemplo, tem aí, são peças... todas elas muito antigas, que, tal como eu disse, são reproduzidas. A filigrana na Póvoa de Lanhoso, que é de onde eu venho, estima-se que ela terá aparecido, ou existe uma peça no Castelo de Lanhoso, datada de há 2000 anos atrás. Okay?
e essa filigrana terá-nos sido trazida para cá, para Portugal. Se calhar aqui a doutora Rosa Maria, melhor que eu, sabe, mas eu penso que terá sido trazida por vários povos, entre eles os fenícios. Permita-me antes, porque eu não quero desviar de algo que há pouco falou e que é extremamente importante, que é o legado que se passa entre gerações e gerações. Olhar as joias com esse legado é um dos objetivos da campanha Legacy da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal. Vamos ver um dos vídeos que fizeram. Aquela manhã percebi que lá fora nunca nada muda. E nunca nada é o mesmo. Nem as nossas histórias vivem lá, porque nem o tempo tem tempo para assentar. Carlos, nós falamos desta tradição do ouro e o que ele representa para os portugueses, mas muito mudou. Sim, nesta indústria. Ou seja, deixámos de a fazer só para nós e passámos a fazê-la também para os outros. Sim, e aí está evidente nesta campanha publicitária que a Associação promoveu durante este ano, ou está a promover e lançou durante este ano, que não é mais do que uma promoção e divulgação do legado. E quando se fala em legado, não se fala só no legado das peças. Fala-se no legado que é o conhecimento que os mestres artesãos, ouribes, espalhados por todo o país, têm e que querem partilhar com as novas gerações. É muito comum as oficinas de ourivesaria estarem 3 gerações a trabalhar em conjunto. Por isso, há ali uma partilha de conhecimento, há uma partilha de informação que é o legado que passa de geração em geração. A mesma coisa nos desenhos e nas técnicas, porque a filigrana é uma técnica de fabrico de peças de ourivesaria, onde uma técnica muito antiga, e este saber fazer, e cada vez mais estes novos artesãos e estas novas oficinas, e a Dona Inês, com a sua experiência, e muitas outras empresas como a da Dona Inês, fazem-no cada vez melhor e cada vez mais na perfeição. Por isso, o legado não se trata só de recuperar as peças, trata-se também de recuperar a essência da ourivesaria, recuperar também os desenhos, as técnicas e o desafio é também pedir aos nossos industriais que abram as caixas das ferramentas antigas, que abram as caixas dos moldes antigos, dos desenhos antigos e, com a intervenção dos novos designers, possam fazer aqui uma reformulação de novos modelos e adaptar também estas peças que, porventura, poderão também algumas delas ser demasiado clássicas, passá-las também para dar-lhe um modernismo, de forma que um público mais jovem também tenha a potência de as ter e gosto em ter, em possuir. Porque a ourivesaria portuguesa está-se a reinventar e está na moda. São cada vez mais as pessoas que... Lá fora também? Lá fora também. Ainda este ano estivemos presentes, alguns associados nossos estiveram presentes em algumas feiras internacionais. A Dona Inês esteve presente no ano passado, esteve em Hong Kong e teve este ano em Hong Kong e no ano passado esteve no Japão. E são extremamente exigentes esses mercados, mas são mercados que valorizam a qualidade das matérias-primas, porque nós continuamos a ser o país do mundo onde a qualidade do ouro, o chamado TOC, é dos mais altos. Nós continuamos a trabalhar com 19,2 quilates, que representa que estes objetos que estão aqui expostos, o seu objeto em si tem 80% de matéria-prima do ouro, e os outros 20% são outros metais mais pobres, como o cobre e como a prata. Isso não acontece em maior parte dos países do mundo. E nós ainda continuamos a defender temos esta bandeira, a bandeira de qualidade na matéria-prima. Não falando na qualidade dos artesãos, porque são artesãos com muitos anos, onde cada vez mais querem fazer melhor, pretendem fazer melhor, são receptivos a novos desafios, os acabamentos cada vez também melhor e agora também com outros desenhos, também estão receptivos a novos designers que apresentam novas coleções viradas já para um público mais jovem e também começam a surgir a inclusão de pedras preciosas na filigrana, coisa que não era muito habitual, e começam a surgir, e isto é uma forma de seduzir novos mercados utilizando esta técnica. É uma técnica que é muito nossa, ou melhor, é muito nossa no conhecimento e que nós sabemos fazer bem e que acho que devemos usá-la como bandeira. E isso quero dizer com isto que os portugueses também já perceberam isto. Perceberam que
a ourivesaria portuguesa também deve ser uma das nossas bandeiras quando falamos de Portugal. Falamos de Portugal, neste momento falamos do turismo, falamos do vinho do Porto, falamos do nosso mar, do nosso peixe, mas já começamos amanhã a falar da nossa ourivesaria. E isso é bastante interessante porque há um orgulho nacional, há um símbolo de Portugalidade e a ourivesaria portuguesa está na moda, está no bom caminho. Isto são passos que demoram muito a obter resultados, mas eu penso que esta campanha que estamos a promover irá chegar muito mais longe e irá chegar a pessoas que estão atentas a estes fenómenos e a mercados estão atentos a estes fenómenos, onde a manufatura, a qualidade dos materiais, a qualidade, um novo desenho, reinventando as peças do passado, utilizando as técnicas do passado e o saber fazer. Por isso, aqui o que nós quando falamos em legado, não falamos o legado só em reproduzir peças do passado, mas também toda a cultura e toda este conhecimento que as empresas e as oficinas tinham. No entanto, isto para dizer que quando há uma grande preocupação no mundo de sustentabilidade, nós podemos dizer com isto que este projeto do Legacy, o ciclo na ourivesaria, tudo se reinventa, tudo é reutilizado. Não há desperdício. Não há desperdícios. O ouro que existe à superfície da terra e que está disponível é suficiente para abastecer o mercado de joalharia. Nós não precisamos de fazer mais exploração de ouro nas minas. Este é mais do que suficiente para o nosso... O que está a acontecer é fazer a reciclagem, reaproveitá-lo. Muitas vezes o reaproveitá-lo não é fundir e voltar a fazer uma peça nova. Muitas vezes é pegar na peça e restaurá-la, chegar às oficinas, chegar às empresas que têm este serviço, que prestam esse serviço, poderem redesenhar a peça, reinventá-la, não retirando a sua gênese, a sua essência da peça. E quando há preocupações no mundo acerca da sustentabilidade, esta campanha Legacy também tem essa preocupação. Porque as oficinas de ourivesaria desde sempre, e começou-se a falar em sustentabilidade do planeta nos últimos anos, mas há décadas que os ourives o fazem nas suas oficinas. Os ourives aproveitam as águas de lavar as mãos, os ourives aproveitam as caixas usadas para guardar as suas coisas, aproveitam as ferramentas, fazem as suas próprias ferramentas. Por isso, isto está muito, muito enraizado na cultura do ourives fabricante. O que queremos com esta campanha fazer é dizer às pessoas também: abram as caixas das joias que têm em casa que não as usam e transportem-nas até às lojas, até aos designers, até às oficinas e reinventem as peças. E depois possam passar estas peças de geração em geração. São muitos as noivas que hoje nos procuram e trazem muitas vezes joias das avós. E trazem as joias das avós e dizem: eu quero que me restaure esta peça porque eu quero levar no dia do meu casamento. E quero levar por um motivo, porque ela é muito bonita, porque é muito bem feita, é feita por portugueses, mas tem aqui uma história que eu quero continuar a contá-la. Eu não quero que ela acabe aqui, eu quero continuar a contá-la. Eu quero que ela amanhã passe esta peça também para um filho meu e ele possa dizer que esta peça era da sua bisavó, passou para a sua mãe e depois passou para a sua propriedade. E quando a joia é bem feita, como são as joias feitas pelos bons ourives e bons joalheiros que temos em Portugal, muitas delas chegam até os nossos dias em bom estado de conservação, em que com pequenos restauros conseguimos dar-lhe mais décadas de vida e continuarem na moda. Por isso, quando se fala em legacy, fala-se neste âmbito, não se fala só em pegar numa peça e voltá-la a comercializá-la, um modelo do passado, e voltá-la a comercializá-la neste momento. Inês, qual foi a reação em Singapura e em Hong Kong quando viram as vossas peças? Foi boa, foi boa. O que vos diziam? Desculpa. O que vos disseram? Gostaram essencialmente da delicadeza da filigrana, porque nós trabalhamos no momento a filigrana com o fio finíssimo. Podemos dizer com muito orgulho que é a filigrana mais fininha do mundo, porque vemos muita filigrana, pesquisamos e vemos muita filigrana, não vemos trabalhos tão minuciosos e tão delicados quanto o nosso. Os desenhos, principalmente os desenhos que foram feitos ou que foram levados para lá, já foram desenhos direcionados para esse mercado. Okay? Não contávamos que... O que foi realmente muito bom, não contávamos que a recepção fosse tão boa e não contávamos também que nós no início pensamos: vamos fazer peças em prata,
para tentarmos levar lá para fora, para trabalharmos, conseguirmos trabalhar com o mercado externo. Qual é a nossa surpresa? Que de algumas das peças de prata, elas foram modificadas no sentido da matéria-prima e nos sítios onde levava, por exemplo, a primeira coleção que fizemos para lá, para o Japão, levava os tais granitos que eu lhe falei há bocado, foram substituídos por diamantes, não é? E tem uma coisa muito, muito boa logo na primeira coleção, que o cliente, quando viu, pediu-nos essa transformação e disse logo: eu quero exclusivo desta coleção. E isso para nós foi realmente um grande orgulho, principalmente para a minha filha também, que já trabalha comigo. Eu já venho na 5ª geração da família de Ourives, portanto a minha filha já é a 6ª, licenciada em design e já está há 2 anos a trabalhar comigo. E foi realmente muito bom, foi bom para a empresa, foi muito bom para ela, porque começou logo com muito entusiasmo. Rosa Maria, há pouco falou da questão social, dos estratos. Sim. E do estatuto e das regiões. Há regiões para onde o ouro é mais importante do que outras? No século XIX, o ouro era importante no país todo. De qualquer das maneiras, a região de Entre Douro e Minho, e principalmente o que agora é o Minho, porque Entre Douro e Minho correspondia ao que é agora o Minho e o Douro Litoral. Aí realmente havia uma propensão maior para a compra de ouro e havia Os agricultores? Os agricultores, todas as pessoas ligadas ao campo. Havia uma ligação maior à exibição também do ouro e ao gosto de ter ouro. No entanto, as festas também, ao as domingo. festas são mais tarde, mas é preciso notar há uma situação que é importante na história. Celebrações religiosas. As feiras. As feiras. Se nós formos ver as feiras faziam-se no país todo. E havia cerca... Ainda se fazem. Ainda se fazem, mas não têm ouro. Desde o ano 2000. Tem ourives, sim, alguns, poucos. sim, poucos. Mas havia Também tornou-se pouco seguro, não é? 1.700, Tornou-se pelo pouco seguro, principalmente 1.700 feiras onde havia ourives. 1.700? 1.700. É uma investigação muitíssimo interessante. No norte? Em todo Em o país. E essa investigação não é minha, é do Sr. António Santos, mas é extremamente interessante porque nos mostra a realidade do alcance da ourivesaria popular pelo país todo. E centravam-se quase todas nas beiras, muitas na zona de Lisboa e, claro, também no norte. E as pessoas compravam, de qualquer das maneiras. Depois, no Minho, o que vai acontecer é que as romarias vão potenciar a exibição do ouro. E no país, no interior do país, onde havia muita quantidade de ouro, onde as pessoas compravam, esse ouro foi alienado ou está nas caixas das famílias, porque não há festas que façam com que ele saia à rua, que foi o que aconteceu no Minho. E durante todo o século XX, com o desenvolvimento das romarias minhotas, a compra de ouro e a ligação com o ouro foi crescendo. Portanto, e hoje ela não é só aquilo que seria no passado, ela é o crescendo de todas as práticas áureas que se foram fazendo ao longo do século XX. Por isso é que ela é, de certa forma, tão exuberante, enquanto noutras zonas do país não é assim e quase não se vê, pelo menos em manifestações públicas, a utilização de ourivesaria. Por isso, sim, há zonas que são que têm mais ouro. Por exemplo, na região de Aveiro, toda aquela zona de Aveiro, de Ilha, de Ovar, era uma zona em que também havia muito consumo de ourivesaria e que hoje não há tanto. E quando eu digo consumo público, mostragem pública, não o que as pessoas usarão na sua vida privada, na sua vida de todos os dias. Mas falo mais neste tipo de ourivesaria popular que se vê e que aparece nas festas. E realmente as festas foram uma força motriz muito grande para a continuação da compra desses modelos mais tradicionais e para a sua exibição no Norte, que é onde elas continuam a fazer, no Minho. Na abertura referimos algumas das características do ouro, mas muito há ainda por dizer. Por isso convidei Fernando Noronha. O Fernando Noronha é geólogo e professor emérito da Universidade do Porto. Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Muito boa tarde. E muito boa tarde a colegas que estão presentes nessa emissão. É um gosto tê-lo connosco. Vamos às profundezas. Primeiro, nós somos também um produtor de ouro. Podemos chamar assim? Não. Não podemos. Já não somos produtores de ouro. Perdão? Não percebi. Já não somos produtores de ouro. Não somos produtores de ouro.
porque em Portugal não há nenhuma exploração que atualmente produza ouro. A última exploração... Nem no Alentejo? Não, nem no Alentejo. A última exploração que produziu ouro em Portugal foi a mina de Jales, que já fechou nos anos 80. Mas nós temos ouro. Mas temos ouro Como? no subsolo. Temos ouro no subsolo. Temos bastante ouro no subsolo, apesar da exploração de ouro em Portugal ter já começado, pelo menos no tempo dos romanos, essa está bem justificada. Eles provavelmente vieram para a Península Ibérica por causa de saberem que havia riquezas auríferas, que começaram por ser exploradas no sul do país, e por isso é que me referiu provavelmente o sul. Porquê? Porque os filões que continham ouro afloravam e tinham a particularidade de estar expostos à meteorização, expostos ao ar e, portanto, estavam enriquecidos na sua zona de afloramento. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Austral, em São Domingos e no Lousal. Depois vieram mais para norte e fizeram trabalhos muito importantes, aí já escavando rocha dura, onde há o exemplo, por exemplo, de 3 minas, onde fizeram grandes cavidades a céu aberto. Há, portanto, provas que a permanência dos romanos durou cerca de 200 anos. Foram explorados em 3 minas vários milhões de toneladas de rocha e foram produzidas, ao que tudo indica, cerca de 19 toneladas de ouro durante esses 200 anos. Há vestígios desde 27 a.C. a cerca de 211 d.C. Estiveram em Penedono, estiveram em muitos outros locais, e também depois na Galiza, onde nomeadamente exploraram aí aluviões, que há 2 tipos principais de jazidas de ouro, aquelas em rocha dura, e que exigem, que são exploradas, quer a céu aberto, como foi o caso de 3 minas, quer em lavra subterrânea, também já feita pelos romanos, por exemplo, na região de Valongo, em Banjas, ou em Castromil, em que fizeram trabalhos subterrâneos, mas também em aluviões. Esses aluviões, isto é, são areias auríferas que foram exploradas, e a exploração mais importante que existe muito próxima de Portugal é nas Médulas, que já fica ali na região norte-oriense. E também em Portugal foram explorados aluviões, também pelos romanos, na bacia do Tejo. Quais são os maiores produtores de ouro, Fernando? Os maiores produtores de ouro, como de muitas outras coisas, é a China. A China é o maior produtor mundial de ouro. No que diz respeito a outros produtores, temos em segundo lugar a Austrália, depois a Rússia, os Estados Unidos, Canadá, Peru. Isto é, não aparece nenhum país da Europa, a não ser que consideremos a Rússia um país europeu. E essa aí, então, aparece em terceiro lugar. Nessa lista de cerca de 10 produtores, o último é o Brasil, e, portanto, os principais recursos estão concentrados na Ásia, na América Central e do Sul, na América do Norte, na África e na Rússia. As famosas jazidas, que toda a gente conhece, que são de facto as mais profundas a ser exploradas na superfície da Terra, são as da África do Sul, Rwanda, onde há a mina mais profunda do mundo, onde estão mineiros a trabalhar a 4 km de profundidade.
Fernando, e em Portugal não é rentável a exploração do ouro? Bem, não é rentável, depende, porque há uma coisa, e com certeza que as pessoas que estão aí conhecem melhor do que eu, que é a cotação do ouro. E, portanto, a cotação do ouro, que agora está a atingir um pico, quanto a mim, não é um bom sinal, não é um bom sinal. Para os ourives também não é, porque com certeza tem que pagar mais cara a matéria-prima, mas que é indicativo de que uma crise se aproxima. Porque quando a cotação do ouro sobe tanto, e agora está a atingir um pico extraordinário, é porque algo de mau, sob o ponto de vista económico, se vê no horizonte. Senão não havia procura, tanta procura de ouro, nomeadamente para proteger do risco financeiro. Fernando Noronha, obrigado pela disponibilidade que teve em vir à sociedade civil, mesmo através de Skype. Bem-aja e até uma próxima. Felicidades. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado nós. E boa sorte para a ourivesaria portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficam expressos os votos. Fernando, Carlos, quer comentar esta última aquilo que podia intervenção acrescentar do Fernando, relativamente à cotação, por a exemplo. cotação, o ouro na realidade tem vindo a subir. No último ano ele subiu cerca de 17%, ele está muito próximo dos 45 euros por grama. E subiu, já passou? E subiu muito? Subiu quanto? 17% desde janeiro. Desde janeiro. Significa que é, na realidade, muito mais difícil para os empresários, para os fabricantes poderem ou adquirirem as matérias-primas, têm que investir muito mais para o fazerem. Também é importante referir que Portugal continua a ser o 15º país com a maior reserva de ouro do mundo. Tem cerca de 400 toneladas, significa que nós também temos, neste momento, com o ouro a 45 euros, também podemos dizer que estamos mais confortáveis. Estamos aqui no top 15 das reservas. E já agora, porquê? Nós sempre fomos... Não, nós temos um histórico, desde que começamos a explorar o ouro no Brasil, no reinado de Dom João V, e muitas das reservas foram... Nós temos das maiores reservas. Somos o 15º país a ter cerca de 400 toneladas. E isso está na história, desde sempre nós forramos e entendemos que o aforro em ouro era sempre um bom refúgio. O que se está a passar agora, na realidade, é um aumento anormal, não só do ouro, de outras matérias-primas, como a prata, como o cobre, como o próprio ródio. O ródio está com um preço completamente... O ródio atingiu 150 euros um grama. Por isso, na realidade, e concordo, é alguma coisa de mal se aproxima, porque as economias mundiais, quando não estão estáveis, refugiam-se nos investimentos em ouro. É sempre assim que tem acontecido? Sempre tem acontecido isto, pelo menos o histórico é assim que o diz. Fica esse sinal de aviso. É verdade. E o que é o ouro de lei? O ouro de lei não é mais... Vamos ver, o ouro de lei... Neste momento, há vários toques ou várias qualidades de ouro que são de lei. O ouro de 19 quilates, a lei permite comercializar o 19, como permite comercializar o 18, o 14 e o 9. O que é que diferencia esses quilates? Diferencia. A palavra quilates deriva da palavra quiratium, que significa nada mais do que a vagem de uma alfarroba. E houve um imperador romano que resolveu fazer uma moeda, mandando colocar no prato da balança 24 sementes de alfarroba. E porquê alfarroba? Porque as sementes de alfarroba têm um peso constante de 200 miligramas. E então convencionou-se que, a partir daquele momento, ele mandou fazer uma moeda com 24 sementes de alfarroba e, do outro lado, mandou colocar a mesma quantidade em ouro. Os pratos da balança ficaram niveladas e, a partir daí, convencionou-se que os 24 quilates é o ouro quando ele está no seu estado puro. E a partir daí, quando usamos o 18 quilates não é mais do que o objeto tem 80% de ouro puro e os outros 20% correspondem... Os 19 quilates. Os 19,2 quilates correspondem a 80% de ouro puro. Os outros 20% são cobre e prata, que lhe conferem também ao ouro dureza e lhe conferem também cor. Porque nós conseguimos identificar em alguns objetos que são mais amarelos ou mais vermelhos, isso tem a ver com a quantidade de cobre ou de prata que colocamos na percentagem dos 20%.
A mesma coisa acontece nos 18 quilates, que são 75% é o ouro puro, os outros 25% são cobre e prata, e a mesma coisa nos 14 quilates são 585, 58,5%, e nos 9 quilates 375, ou seja, 37,5%. Significa que num objeto, por exemplo, de 10 gramas, um coração que pesa 10 gramas, tem 8 gramas de ouro e tem 2 gramas de cobre e de prata. No de 9 quilates tem 3 gramas,75 de ouro, o restante é tudo cobre e prata. No entanto, nós em Portugal, felizmente, não temos muito o hábito e a prática do consumo do ouro de 9 quilates, e na filigrana, que é uma técnica muito nossa, não se trabalha a não ser no 19 ou no 18 quilates, que são os toques e as qualidades mais altas que comercializamos. Rosa, crenças? O ouro está ligado às crenças? Está. Tem magia? Alguma delas está. Há muitos amuletos que foram reproduzidos em ouro, e isso é uma das faces mais visíveis da ligação do ouro aos amuletos. No entanto, há várias histórias, e há uma que eu acho particularmente interessante, que é o banho de ouro. E então, em muitas regiões do norte do país, no primeiro banho da criança, na água deitava-se o que houvesse de ouro na casa. Um cordão, uma moeda, o que houvesse de ouro. E banhava-se a criança pela primeira vez naquela água com ouro lá dentro. Para que a sorte não abandonasse, para que a fortuna a acompanhasse sempre, para que, no caso das raparigas, para que elas gostassem de ouro e trabalhassem para isso, para que o ouro nunca abandonasse as vidas delas. E foi uma tradição que se manteve durante muitos anos no século XX. Agora, caiu em desuso. Sim, diga. Eu acho que é uma boa oportunidade para a Associação dos Industriais de Ourivesaria promoverem este banho de ouro de forma que todas as crianças sejam ouradas. Muitas coisas que iram em desuso porque se começou a pensar que já não eram tão... Pode ser do ouro. Ourar, normalmente, ourar diz-se colocar ouro em si. Portanto, uma mulher ourada não é uma mulher que está tonta, é uma mulher que está coberta de ouro. Ourar, sim. Ou seja, o ouro também protege. O ouro também protege. Depois, há peças que são tidas como amuletos. Por exemplo, uma delas é qualquer tipo de brinco. Qualquer tipo de brinco era considerado um amuleto. E, além disso, os brincos tinham também uma função... porque eram... Posso ir mostrando este? Pode mostrar. Ou quer que deixe para mais daqui a pouco? Como quiser. Pode ser? Como quiser. Esse livro é... Mas eu não quero desviar do seu... Não. Eu estava só a falar dos brincos, que os brincos são uma das peças mais importantes no conjunto de todas as peças da ourivesaria, digamos, tradicional ou popular. Primeiro porque seriam também, os brincos pequeninos seriam dos mais económicos, dos mais possíveis de comprar, mas porque uma mulher não saía à rua sem brincos. Era impensável. E isto até muito tarde. Aliás, nas zonas rurais, se nós olharmos para as pessoas da minha idade ou mais velhas, nas zonas rurais, se olharmos para pessoas da minha idade ou mais velhas, elas têm sempre um par de brincos nas orelhas. E os brincos eram tão importantes que em muitas regiões eles não se tiravam nem com luto. E esses vêm de família? Esses que têm estado a tentar ver os seus brincos? São bonitos, gosta? São muito bonitos. Eu gosto muito de brincos e realmente uso sempre. Às vezes dizem-me que eu pareço, enfim, mas que eu nunca saio sem brincos. Realmente é verdade. Mas esses adquiriu-os ou vêm da família? Estes são dos anos 50. Dos anos 50? Dos anos 50, são. No final dos anos 40, início da década de 50. Mas os brincos, dizia eu, na relação com o luto, a mulher não punha tantas peças porque estava de luto, mas os brincos continuavam. E havia regiões, e este costume vai desde o norte até ao centro, pelo menos no que eu identifiquei, em que eram cobertos com um pano preto durante o luto. E depois, quando o luto passava, tornava-se a tirar o pano e usar-se o brinco normalmente. Eu consegui identificar este costume ainda em uso, digamos, nos anos 60, na região centro, portanto, perdurou até muito tarde durante o século XX. E é uma das grandes ligações que a mulher tem ao ouro, é através realmente dos brincos. Vamos conhecer uma marca jovem que une o contemporâneo ao saber da joalharia antiga. Vamos ver um vídeo onde se deixam conhecer um pouco mais. One day, two girls had a dream. And now we're gonna show you how dreams come true. It's all about this office and this workshop
where Marta and Luisa make it all happen. From sketch to body, every single piece is unique, handmade in silver and gold with all their heart. Designed and produced in Porto, Mel Jewel is a Portuguese jewelry brand designed by women and for women, shining in the luxury of the simplest lines. With delicate, elegant and sophisticated designs, Mel Jewel is inspired by the natural beauty of the daily details. Marta and Luisa are the soul behind each jewel. They love to dance with their thoughts, and when they wake up, they own the power of making them reality. Are you ready to fall in love? Agora que já as conhecemos, vamos conversar com as fundadoras da Mel Jewel, Marta Cabido Sá e Luisa Pedroso. Olá as duas, boa tarde, bem-vindas à Sociedade Civil. Obrigada. Quem é a Marta e quem é a Luisa? Eu sou a Marta, Luisa. Ok, bem-vindas. O que podemos saber mais deste vosso sonho que se transformou em realidade? Marta e Luisa. Pode começar aquela que... Nós já conhecemos-nos a trabalhar juntas e achamos que juntas ia ser o caminho, criando a nossa própria marca, que nasceu há 3 anos. Faz agora, esta semana, 3 anos, precisamente. Foi lançada na Porto Joia e quisemos sempre... A Luisa é designer de joalharia e eu sou designer de comunicação e achamos desde sempre que estas duas valências seriam ótimas de estarem juntas e criarmos a nossa própria marca. Desenhamos assim uma marca com peças em prata e em ouro e não usamos banhos na prata para alterar a sua coloração, precisamente porque achamos que devemos valorizar os metais que estamos a utilizar e as joias têm que ser intemporais, devem durar uma vida inteira e por isso quando temos peças douradas elas são precisamente em ouro, 19,2 quilates. Para não correr esses riscos, porque nós acreditamos que as joias devem ser eternas e por isso utilizamos sempre as peças no seu material de origem, na cor do material de origem, para que não haja esse desvanecer dos bens e que as peças tenham maior longevidade. As peças são desenhadas por vocês. E quem as trabalha? Nós desenhamos e executamos todos os protótipos das nossas peças na nossa oficina, que temos, e depois de fecharmos o protótipo e de o aprovarmos, passamos a produção a artesãos locais que nos fazem a produção em série. Também fazem produção por encomenda, digamos assim, pedidos personalizados? Sim, bastante. É uma área que nós trabalhamos muito, que as pessoas nos procuram bastante, quer pelo site, quer pela via online, quer pela via física, e sentimos que o facto também de termos uma coleção em ouro que mostramos, que faz com que as pessoas tenham alguma confiança para depois proporem elas alguns projetos mais pessoais. Sim, não só na criação, por exemplo, de alianças, que é talvez o mais típico associado, o pedido mais típico que nós temos associado ao ouro, mas depois desde peças completamente desenhadas de raiz por nós, ou também alteração de peças antigas de família, também já tivemos alguns pedidos nesse sentido. Sim. Exportam para que países? Para os Estados Unidos, para a Itália, Reino Unido, Irlanda, alguns. E misturam a modernidade, digamos assim, com o antigo, também para eles? Na exportação nós usamos mais as peças da nossa coleção, que são as peças da nossa coleção de ouro, têm um design mais clean, de linhas mais simples, e essas são essencialmente as peças que nós exportamos quando se trata do ouro. Sim. Marta e Luisa, obrigado, felicidades, parabéns. Obrigada. Desejo-vos muito sucesso e até uma próxima. Muito obrigada. Boa tarde. Parabéns, obrigado. Inês Barbosa, nasceu a marca há quanto tempo?
Há 26 anos. 26 anos. 26 anos. E quem a lançou? Fui A própria? A própria, Deu-lhe o exatamente. nome? Exato. Deu-lhe o seu nome. O meu nome, E desde exatamente. então até aqui, como tem sido a evolução da marca? Que peças tem feito e para que mercados? Essencialmente, durante... Se eu pegar, não vou estragar, só para mostrar Não, assim, não não, posso não inclinar, vai. que é para não, mas vou tentar, diga. E depois vou-lhe pedir se me pode falar um pouquinho sobre cada uma destas peças. Pronto. O que eu estava a dizer é que, essencialmente, desde o início da empresa, que começamos por trabalhar todas as peças tradicionais, das que tem aí, por exemplo, a que acabou de levantar... Esta que caiu. Exatamente. Espero não ter É uma estragado. laça. É uma? Uma laça. Laça. É feita em fundição, é injetada, é uma peça injetada, que depois é ou não, dependendo do artesão, um bocadinho burilada. Depois temos o coração, que é todo ele em filigrana. Não é o da Sharon Stone. Não é o da Sharon Stone, mas é o tamanho que a Sharon Stone usou. E muito graças à Sharon Stone, as oficinas, tanto de Póvoa de Lanhoso como Gondomar, penso eu, não têm parado de fazer corações Quanto de filigrana. pode custar uma peça destas? Sim, por alto, só para saber. 3, 4 mil euros por aí, mais ou menos. Tenho uns se for em milhares. ouro. Tenho uns milhares na minha mão. Exatamente, se for em ouro. E esta peça? Depois temos o relicário, é uma peça associada à religião, ou seja, maioritariamente as peças tradicionais são associadas à religião ou à natureza. Temos os motivos florais, aí também temos, não é? Temos a religião, temos os motivos florais também, temos aí as flores. É uma peça muito antiga, é das peças, se calhar, mais antigas do espólio das peças tradicionais. Depois temos o colar de contas. Esse. O colar de contas, que é feito com pequenas calotas de chapa, são cortados círculos em chapa e depois são embutidos e são feitas tudo manualmente, são feitas 2 calotas que as duas unidas vão dar uma esfera. Okay? E depois de feita a esfera lisa, cheia, carregada, dizemos nós, é o termo técnico, ou seja, levam umas pequenas rodas de filigrana e uns olhetes, que são umas rodas mais pequenininhas, em fio liso. E os brincos? E os brincos é igualmente a conta. E esses brincos, como a doutora Rosa há bocado estava a falar, muitas das mulheres do norte de Portugal, nomeadamente muito do Alto Minho, usavam ou punham à nascença, por isso é que eu trouxe uns pequeninos, punham à nascença e só os tiravam à morte, à sua morte. Só à morte, só quando morriam. Exatamente, muitas das senhoras. E depois temos o trancelim, esse trancelim, que é um fio com 2 metros de comprimento. Este tem 2 metros? Tem 2 metros de comprimento. Depois, posto, dá as várias voltas. É feito igualmente com umas peças com rodilhões de filigrana, ok? E conjuntamente com umas peças de chapa lisas intercaladas. E estas peças que estão aqui em cima? Depois temos ali, por exemplo, o colar de lantejoulas, que é este do lado direito, exatamente, o colar de lantejoulas, que é todo feito com pequenos círculos de chapa lisa. Cada círculo tem mais ou menos à volta, dependendo da espessura que nós queremos o colar, mas esse, por exemplo, tem mais ou menos 4 milímetros cada uma das rodas, cada um dos círculos, e o colar tem 2 metros de comprimento. Gasta à volta de 500 rodas cada colar. Ou seja, e cada uma das rodas é encaixada manualmente e soldada sempre. Quanto tempo demora a fazer uma peça destas? Muito tempo. É capaz de estar uma pessoa uma semana inteira a trabalhar nisso. Assim como o coração de filigrana, que falamos há bocado, o do tamanho da Sharon Stone. E estes? Depois temos... os brincos? O de esmalte. É um colar também muito... É uma gramalheira e o colar de gramalheira, ou o colar de favos, como nós lhe chamamos,
que também é um colar, são umas peças também de origem muito antiga, onde há vários desenhos, uns mais pequenos, outros maiores. São peças também todas elas feitas em chapa. O colar é feito com elos ocos, é uma técnica diferente, feito com elos ocos, e depois cada um dos elos leva uma peça lisa de um lado e do outro, para formar os tais favos. A medalha é também toda ela feita. Qual é a medalha? A grande. Não, ainda estou a falar da gramalheira. Esta aqui. É toda feita também ela em chapa, lisa. São cortadas as pequenas folhas, não é? Sempre na vertente, ou seja, aí na vertente floral, as folhas e as flores, e depois é burilado. São buriladas ou gravadas. Depois temos aí o colar ou a gargantilha de esmalte, essa que está aí logo... Aqui? Aí, exatamente. A gargantilha de esmalte e os brincos de esmalte é uma peça também muito tradicional, muito antiga, feita também esses pequenos círculos, essas pequenas calotas com o esmalte, é carregada, ou seja, tem elementos, todos eles também com fios muito finos, são fios quase que à espessura de um cabelo. Okay. Depois temos aí também do lado as arcadas, as arcadas. São brincos. Que também... Brincos, são brincos, mas são as chamadas arcadas. Tem também aí uma vertente, mas aqui a doutora melhor saberá depois explicar, uma vertente de amuleto. É a meia-lua que está aí, se pegar nela, exatamente. A parte que Posso há uma, pegar? sim, Nesta? há uma Sim, parte que é... E agora vai mexer. Essa parte chama-se lúnula e tem a ver com a lua, portanto, porque a lua é um elemento que está sempre presente na magia, então a magia chega a essa arcada através dessa parte móvel. Sim. É também uma peça muito, muito antiga. Temos depois a Cruz de Malta, que é igualmente, que é essa que leva também o esmalte azul, é igualmente uma peça feita com filigrana. Posso pegar? Pode, com certeza. Feita com filigrana, fios finíssimos, e depois leva, tem outras partes carregadas ou cheias com, o termo técnico é choupilos. Crespos é em Gondomar, que dão-lhe o nome de crespos. Nós na Póvoa de Lanhoso chamamos-lhe choupilos. E depois temos essa medalha mais atrás, que tem esses fusozinhos, que é uma técnica diferente, é o granulado, é a tal técnica que eu lhe falava há bocado, que é uma peça também ela muito antiga. Como? Não faz parte do ouro popular português. Não faz parte do ouro popular português? Não. É uma peça de inspiração etrusca. Sim. E que não faz parte do repertório do ouro popular português. Os etruscos não deixam. Ok. Não. Pronto, mas é toda ela também manual. Sim. É em chapa. É depois sobreposta igualmente com fios de filigrana. Aliás, doutora Rosa Maria, na Póvoa de Lanhoso, o torque que existe lá... O torque é muito antigo. Mas é igualmente carregado com fios de filigrana. É chapa carregada com fios de filigrana. Inês, quantas pessoas têm a trabalhar consigo? Desculpa. Quantas pessoas... Somos 14. 14? Somos 14 14 ordenados para pagar todos os meses. Sim. É um trabalho felizmente temos tido trabalho, também porque é uma arte, é um trabalho todo ele muito moroso, todo ele muito delicado, não é? E sim, não temos felizmente tido... Estamos mesmo a acabar, 1 minuto para cada um. Rosa Maria, a sua avó tinha um tesouro? E ficou para quem? Ficou para a neta. Ficou para a neta. Só havia uma neta? Só havia uma neta neste caso, não houve problemas. E é uma forma de introduzir aos jovens o que era o ouro popular, a importância que ele tinha no passado da mãe e da avó. E então a forma que eu encontrei foi uma conversa entre uma avó e uma neta que lhe vai contar o que era e ao mesmo tempo lhe passa o tesouro. E se abrir por dentro ele tem um mapa do tesouro nas guardas
e então nós utilizamos a linguagem dos mapas dos tesouros e em cada paragem haverá uma peça de ouro que a neta irá descobrir. E há um glossário do ouro. Esse é um livro mais técnico, que tem uma recolha de todas as peças que fazem parte do ouro popular português e a sua descrição e aquilo que foi dito por investigadores anteriores a mim sobre o assunto. Carlos, mesmo para acabar, continua a ser um bom investimento? Em ouro? Eu acredito que sim e tento fazer o meu investimento também em ouro. Nós costumamos dizer, nunca ponhas os ovos todos no mesmo cesto. Mas neste caso, colocar alguns ovos no cesto dourado, eu acho que é um bom investimento. E é um bom investimento quando associarmos a isso, associarmos excelentes peças, muito bem feitas e muito bem desenhadas. E aqui temos presente o coração minhoto, que referiu muito bem, que foi apreciado pela Sharon Stone. Temos também aqui os brincos à rainha, que foram apreciados também pela Rainha Letícia de Espanha, e muitas outras figuras públicas a nível internacional tão seduzidas e tão apaixonadas pela orivesaria portuguesa. Por isso a orivesaria portuguesa recomenda-se. Sempre que há uma fadista, uma artista denominada portuguesa que vai lá fora, leva muitas vezes as nossas peças da orivesaria portuguesa. Por isso cada vez mais, e reforço aquilo que disse há pouco, a orivesaria portuguesa começa a ser uma bandeira da nossa Portugalidade e o amor àquilo que nós somos e àquilo que nós fazemos. Carlos, Rosa e Inês, felicidades, bem-ajam, obrigado pelo tempo que nos dedicaram, obrigado pelo trabalho que se deu de trazer as peças para nós podermos mostrar aqui. Felicidades. Nem tudo o que vem à luz é ouro, mas esta conversa foi certamente de uma riqueza enorme. Fique bem. Boa tarde.